Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu quero vos trazer uma pequena introdução bíblica à carta de Paulo aos Filipenses, até para aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo de fazermos alguns testes na nossa congregação e divulgarmos a exposição bíblica que estamos expondo todas as terças-feiras, às 19h30, ao vivo aqui no canal do YouTube, que são os cultos de doutrina da nossa igreja e que nós trabalhamos de forma expositiva. É bem verdade que Paulo estava preso na sua primeira prisão provisional, que nós conhecemos bíblica e historicamente como prisão domiciliar romana, a despeito de alguns grandes estudiosos considerar o fato de que é provável, mas caracteristicamente impossível, de que Paulo tivesse escrito essas 4 epístolas, Efésios, Colossenses, Filipenses e a epístola pessoal a Filemon, de uma prisão em Cesareia de Filipos. Mas isso não pode ser muito bem consubstancial ao que nós estamos lendo nas epístolas. As 4 epístolas deixam características muito profundas de que Paulo tinha um contato pessoal com o Império Romano, especificamente falando na cidade de Roma. O que nós precisamos também entender à guisa de introdução é que durante o período em que o apóstolo Paulo desfruta de uma prisão provisional ou domiciliar em Roma, ele conta com a ajuda de alguns servos de Deus que na ocasião traziam relatórios das igrejas que foram por ele fundadas nas 3 primeiras expedições missionárias. Tíquico, Aristarco, Marcos, Jesus, Demas, Epáfra e Arquipo eram os homens que provavelmente traziam os relatórios ao apóstolo São Paulo, de modo que a partir do relatório recebido, ele estabelecia a partir de doutrinas e de elementos culturais e dogmáticos aquilo que ele precisava estabelecer em cada igreja. Dogmáticos porque grande parte das epístolas carregam em si veios culturais, e dogmáticos que necessariamente não foi doutrina para outra igreja, como por exemplo o uso do véu, tratado apenas na igreja de Corinto, e alguns problemas que foram total e completamente ligados consubstancialmente à igreja específica, sobre um contexto específico, portanto, uma palavra específica. Hoje eu quero abordar com você o que Paulo escreveu de forma introdutória aos nossos irmãos da cidade de Filipos. É importante considerarmos o fato de que o apóstolo Paulo estava no alto de sua segunda expedição missionária. Ele havia feito a primeira expedição missionária, passando pelas cidades de Salamina, de Pafos, de Pergue, na Panfilha, Antioquia da Psídia, na Galácia do Sul, alguns acham Galácia do Norte, aí nesse caso temos a cidade de Listra, Icônio, Derbe. Houve uma dissensão, provavelmente em Pergue, na Panfilha, com Barnabé, por causa de João Marcos. João Marcos volta para Jerusalém e Paulo segue na segunda expedição missionária juntamente com Silas. Ele faz uma rota terrestre, faz uma visita periódica às cidades de Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia, e quando ele está na região de Troade, que é uma região anatolina e portuária, ele se propõe a descer a cidade de Éfeso na expectativa de fazer uma grande obra na Ásia Menor e Meridional, mas ele tem uma visão maravilhosa de um varão macedônio que diz: atravessa para cá e nos ajuda. É provavelmente esse um dos maiores desdobramentos missionários da história do cristianismo, a despeito do que já havia acontecido na Antioquia da Síria, mas agora Paulo está entrando na Europa para fundar a primeira igreja europeia. É um grande joelho, porque a cidade de Filipos, fundada por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, é uma cidade preponderante, importantíssima, porque ela faz o joelho entre o Oriente, o Ocidente, o mundo oriental e o mundo europeu. A cidade de Filipos é importantíssima para que o apóstolo Paulo desembocasse, desenvolvesse, atenuasse as obras de Deus a partir dessa região. É interessante que ele não vai especificamente na cidade de forma primária, mas vai a posteriori, porque ele vai para Anfípolis, ele passa em Apolônia, é provável que ele conversa com algumas pessoas ali, mas o grande trabalho realizado é caracteristicamente denunciado a partir de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, foi na cidade de Filipos. Ele faz obras extraordinárias ali Lídia conversa ao Evangelho, o carcereiro recebe a palavra de Deus através do comportamento de Paulo ali, porque eles haviam sido açoitados e aprisionados por causa da expulsão
do exorcismo que ele havia feito na endemoniada, possessa, na adivinha. E grandes obras foram feitas ali na cidade de Filipos. É muito importante nós tentarmos fazer um elo escriturístico para desenvolvermos uma base histórica dentro do contexto de cada epístola. Por isso que é muito importante você ligar os processos introdutórios e fundamentais estabelecidos a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, para você conhecer a origem da igreja, os processos e evidências que caracterizaram a abertura do trabalho ali, até para termos uma percepção histórico-cultural e do contexto em que essa grande igreja foi fundada. A igreja fundada na cidade de Filipos, ela provavelmente serviu de base missionária para as igrejas que posteriormente, nós não temos toda a informação a partir das páginas da Bíblia, mas muito advinda da tradição cristã, mas as cidades de Anfípolis, Apolônia, Tessalônica e Bereia, que são cidades da região greco-macedônia. Mas pastor, e a cidade de Atenas e de Corinto? Não, ali já é uma outra região, ali é Acaia, Corinto é a capital meridional do Império Romano na Acaia. Aqui nós estamos falando de um trabalho realizado pelo apóstolo São Paulo na região da Europa. É muito importante também nós considerarmos alguns fatos que a gente, lendo a Bíblia, não consegue caracterizá-los de forma histórica, doutrinária e peremptória e definitiva. Como, por exemplo, é bem verdade que o apóstolo Paulo, quando funda essa igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, ele está se desdobrando de forma missionária, talvez entre os anos 49, 50, 51. Nós não temos todo o acesso às datas especificamente elaboradas para cada expedição missionária e para cada cidade. O que nós temos é um relato na carta do apóstolo São Paulo às igrejas da Galácia do Sul, de que ele teria sobrevivido estudando, examinando as Escrituras pelo menos 14 anos. Ele visita as cidades de Damasco, ele permanece na Síria algum tempo, depois vai para Sicília, vai a Jerusalém, vê Pedro por 15 dias, vê também o meio-irmão do Senhor Jesus, Tiago. Mas esse processo de estudo, Paulo não se pariu ministerialmente de uma noite para o dia. O caminho de Paulo a Damasco, onde ele encontra o Senhor, como é registrado em Atos capítulo 9, até o processo em que ele é descoberto por Barnabé, lá na cidade de Tarso, na expectativa de que ele pudesse suprimir a deficiência teológica contida lá nas regiões da Síria, em Antioquia da Síria, foram pelo menos 14 anos de grande busca, de grande meditação na presença de Deus. Deste modo, nós precisamos considerar o fato de que essa carta que Paulo escreveu, ela é uma carta que já tem pelo menos 11 anos de experimento cristão na igreja de Filipos. Quando Paulo redige essa epístola, a igreja já tem 11 anos. Não é uma igreja imatura, não é uma igreja experimentando o berço de um desenvolvimento espiritual e de maturidade cristã. Já é uma igreja que tem pelo menos 11 anos de experiências cristãs, experiências missionárias. E quando Paulo escreve essa epístola, você tem caracteristicamente, eu gosto dessa palavra, alguns indícios de pessoalidade nela que você não encontra em nenhuma outra das epístolas. Por exemplo, quando você faz uma comparação entre a carta que ele escreveu aos irmãos de Filipos e a carta que ele escreve às duas, à cidade de Corinto, você descobre caracteristicamente, olha a palavra de novo ali, estou sendo redundante, que Paulo tinha uma pessoalidade, uma intimidade. Também pudera. Quando você abre aí a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 25, você descobre que eles enviaram Epafrodito para que Epafrodito pudesse ministrar a Paulo, enquanto estava preso, as necessidades consubstanciais, como se não bastasse apenas a figura de Epafrodito, fazendo um trabalho mais pessoal e íntimo com o apóstolo São Paulo. Eles mandaram grana, dinheiro, recursos. A palavra grana aqui é só para contextualizar no nosso ambiente. Não havia esses
essas maneiras monetárias de falar acerca das Escrituras nessa época. Em Filipenses capítulo 4, versículo 14, vocês percebem que o apóstolo Paulo ele foi suprimido pela contribuição missionária destas igrejas quando ele estava em Tessalônica, quando ele estava apacentando em Corinto. Quando você abre capítulo 4, versículo 15 dessa epístola, vocês percebem que pelo menos ali naquela ocasião Paulo registra duas vezes que as ajudas chegaram até Paulo enquanto ele estava sendo mantido cativo, defendendo o evangelho do Senhor Jesus. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 12, e Filipenses, capítulo 1, versículo 30, nós estamos percebendo através da Bíblia Sagrada dessa carta que o apóstolo Paulo foi suprido em todas as suas expectativas com relação aos irmãos da igreja de Filipos. Isso é interessante porque se tem algo que entristece um líder, um gerente, um dono, um proprietário, um pai de família com relação aos seus subordinados, aos seus liderados, é a deficiência da expectativa. É quando eu construo expectativa em um indivíduo ou pessoa ou em uma coisa que foge para além de toda expectativa, que foge para além daquilo que nós esperávamos. Você espera que a pessoa seja negra e ela é branca, que ela ame e ela odeia, que ela te ajude e ela atrapalha, mas essa igreja não. Essa igreja supriu com as expectativas do apóstolo São Paulo, tanto é fato que essa igreja é considerada por Paulo uma igreja pessoalmente tratada, e essa epístola é a epístola da alegria. Mas, pastor, existem alguns temas que são tratados aqui nessa carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos irmãos de Filipos? Sim. Apesar da característica muito pessoal dessa epístola, nós temos sim alguns temas que foram tratados, claro que não foram com a proposta tratada na igreja aos Colossenses, que tinha um problema advindo do misticismo, da filosofia grega, algumas vertentes agnósticas, os epicureus e outras filosofias invadem. Então, é uma epístola mais cristológica. Mas, pastor, e a carta de Paulo aos Efésios? É uma epístola mais eclesiológica. E a carta de Paulo aos Filipenses? É uma epístola de gratidão. É de gratidão, meu querido. Mas existem algumas coisas que são estabelecidas aqui nessa epístola, como, por exemplo, padrão de humildade. É estabelecido aí no capítulo 2 até o versículo 19 e 30. Há extratos sobre humildade nessa epístola. Você tem também a recompensa daqueles que vão desenvolver uma vida cristã a partir do conhecimento de Cristo. E você percebe isso no capítulo 3, dos versículos 1 ao 3. E você também consegue observar isso até o capítulo 3, já dos versículos 15 ao versículo 21, onde Paulo faz uma exortação generalizada à igreja. O que eu quero me ater aqui é que foi evidenciada pelo apóstolo Paulo e tratada aqui nessa epístola a partir do capítulo 4, nos versículos de número 2 e 3, onde duas personalidades femininas, Evódia e Sintique, estavam discutindo por percepções, por talvez percepções de trabalho, por atividades diferenciadas. E a rivalidade entre elas, Evódia e Sintique, era um problema sobreposto na igreja e que de forma direta estava prejudicando a paz dessa igreja. Que lição eu quero extrair disso aqui? Mesmo igrejas boas precisam estar preparadas para lidar com pessoas difíceis. Pessoas difíceis sempre farão parte da nossa vida. E elas muito mais nos ensinam do que propriamente nos prejudicam. A grande tacada daquele que administra um determinado grupo é saber lidar, a forma de olhar, a forma de perceber, extrair daquela dificuldade lições que podem favorecer e ajudar.
ter uma razoabilidade emocional para administrar estas crises. Como se não bastasse estas verdades, a guisa de introdução que eu mencionei, você tem algumas divisões que são bem interessantes e que precisam ser observadas por você. Principalmente você que tem problemas de personalidade, que quer trabalhar um pouco sobre a humildade. Leia aí Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 a 8, que Paulo vai trazer um esclarecimento sobre uma palavra grega chamada kenosis, que é a auto-humilhação ou o auto-esvaziamento de Cristo. É a oportunidade que Paulo tem de expressar humildade, expressando a humildade exercida pelo Cristo ao esvaziar-se da sua glória e se manifestar corporalmente entre nós seres humanos. Você também tem outros textos importantíssimos nessa epístola e que faz necessário você fazer uma análise preliminar antes de uma leitura devocional, que são os versículos de número 21, 23, a parte B do primeiro capítulo, os versículos 10 e 20 do terceiro capítulo, os versículos 8 e 10 do quarto capítulo, e você tem, claro, um retrato autobiográfico do apóstolo São Paulo e da forma como ele se encontrava em Filipenses capítulo 3, dos versículos 4 ao versículo de número 14. Eu quero, em nome de Jesus, te agradecer por você estar aqui conosco mais uma vez. E não se esqueça de acompanhar os nossos cultos, sempre transmitidos ainda em teste, aqui no canal do YouTube, às terças-feiras, a partir das 19h30. Que Deus abençoe você e sua família, no nome de Jesus.